Derivada de ordem superior. Considere a função y igual a x elevado a 4. Se calcularmos a derivada, dy dx vai ser 4x elevado a 3. A função que representa a derivada também pode ser derivada. Fazendo isso, d de dx, quer dizer, a derivada de dy dx, a gente escreve como d ao quadrado de y dx ao quadrado, que é igual a derivada de 4x ao cubo, 4 vezes 3 dá 12, x elevado ao quadrado. Esta expressão é a derivada segunda da função y igual a x elevado à quarta. Se derivarmos novamente, d de dx de d2y de dx ao quadrado vai ficar d3y de dx ao cubo. Derivando 12x ao quadrado, 12 vezes 2 dá 24x. 24x é a derivada terceira da função y igual a x elevado à quarta. Repetindo este procedimento, teremos a quarta derivada da função, d4y de dx4, ou x à quarta, né? Que vai dar 24. Como se trata de uma constante, as demais derivadas serão todas nulas. Ao expressar a derivada, usamos a notação dy dx. Mas existem outras notações, como as mostradas a seguir. Vamos utilizar com mais frequência, a partir de agora, o terceiro tipo, que é a notação linha. Então, a primeira derivada da função vai ser y', a segunda y duas linhas e a terceira y três linhas. Na série de aulas sobre aplicações da derivada, veremos que o estudo dos sinais da derivada de uma função nos permite determinar quais valores de x para os quais a função cresce ou decresce. E o estudo do sinal da derivada segunda determina quando ela é côncava para cima ou para baixo. Isso nos permite esboçar o gráfico das funções. Na física, elas têm outro significado. Se S de t é a função que determina a posição de uma partícula ao longo do tempo, ds dt é a função que determina a velocidade da partícula. Se derivarmos novamente, d2s de dt ao quadrado é a função que determina a aceleração da partícula. Vamos tratar com mais detalhes estes temas posteriormente. Agora vamos resolver alguns exemplos. Número 1. Calcule todas as derivadas da função y igual a x elevado a 5. Y' é a derivada primeira, então derivando vai ficar 5x elevado à quarta. Y duas linhas é a derivada segunda, derivando a derivada primeira, 5 vezes 4 dá 20, 20x ao cubo. Y três linhas, quer dizer, a terceira derivada vai ser 3 vezes 20, 60x ao quadrado. A quarta derivada vai ser 2 vezes 60, 120x. A quinta derivada, a derivada de 120x dá 120. Agora fica claro que as demais derivadas serão todas nulas, porque a quinta é uma constante. Então, a derivada enésima de y vai ser 0 para n maior do que 5. Número 2. Faça o mesmo para a função y igual a 1 sobre x. Primeiro vamos escrevê-la como x elevado a menos 1. Y' vai ser, o menos 1 vira um fator, então fica menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é menos 2. O y duas linhas, eu vou derivar novamente a expressão para a derivada. Então vai ficar menos 1 vezes, aí o menos 2 vira um fator, fica vezes menos 2, e eu vou subtrair 1 do expoente, x elevado a menos 3. Menos vezes menos dá mais, né? Então eu posso escrever isso como 1 vezes 2x elevado a menos 3. Vamos deixar dessa forma. O y, três linhas, quer dizer, a terceira derivada, aí vai aparecer o 1 vezes 2, só que agora
vai multiplicar por menos 3, né? Que é o expoente. Eu vou subtrair 1 do expoente original. Então fica x elevado a menos 4. Que eu posso escrever como menos 1 vezes 2 vezes 3, x elevado a menos 4. A quarta derivada vai ser da mesma forma, né? Eu vou ter um menos 1 vezes 2 vezes 3. Agora o menos 4 vira um fator, fica menos 4, x elevado a menos 5. Os dois negativos que estão multiplicando aí dá positivo, né? Então fica 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, x elevado a menos 5. Observe que o coeficiente de x corresponde a um fatorial e que o sinal fica alternando em negativo e positivo a cada derivação. A gente pode reescrever essas derivadas como o y' pode ser escrito como menos 1 elevado a 1, x elevado a menos 2. O y duas linhas é o menos 1 elevado a 2, que vai ficar positivo, né? Vezes 2 fatorial. O y três linha, a terceira derivada, vai ser menos 1 elevado a 3 vezes 3 fatorial, que aparece. Tudo isso vezes as potências correspondentes, né? Na quarta derivação, vai ficar menos 1 elevado a quarta, porque já vai ficar positivo de novo, vezes 4 fatorial, x elevado a menos 5. Então, a gente pode fazer a alternação do sinal, colocando menos 1 elevado a n. Observe aí, quando a derivada é a primeira, o expoente é 1 do menos 1. Quando é a segunda, 2 e assim sucessivamente. Quando esse expoente é par, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, a gente pode escrever uma expressão genérica, né, para a enésima derivada dessa função. Então, a enésima derivada de y vai ser menos 1 elevado a n. E a gente precisa ajustar um pouquinho algumas coisas aí, né? Fica n fatorial e o expoente vai ficar x elevado a menos n mais 1. Né? É sempre negativo. E quando n igual a 1 vale 2, quando n igual a 2 vale 3. Então a gente põe n mais 1 aí. Isso vale para n igual a 1, 2, 3 e até o infinito. Número 3. Calcule por derivação implícita a derivada segunda da função x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado. Trata-se de uma circunferência, né, de raio A centrada na origem. Então vamos derivar a função já utilizando a nova notação. Então a derivada de x ao quadrado é 2x. Agora eu vou derivar y ao quadrado, que é o y é a função de x. Então tem que usar a regra da cadeia. Eu derivo em relação a y, dá 2y. Como ele é função de x, y', que é a derivada de y. E a derivada de a ao quadrado é zero, porque é uma constante. Passando do 2x para o outro lado, 2y, y' vai ser igual a menos 2x. Então, o y' vai ser menos 2x sobre 2y. Posso cancelar o 2. Então, fica menos x sobre y. Derivando novamente, vamos precisar utilizar a regra do quociente, né? Tem um quociente de funções aí. O u é menos x e o v é y. Derivando o linha vai ser menos 1. E o v' vai ser o y'. Então, utilizando a regra do quociente, a derivada segunda, y duas linhas, vai ser o v, que é y, vezes o linha, que é menos 1. Menos o u, que é menos x, vezes o v', que é y'. Sobre o v ao quadrado, ou seja, y ao quadrado. Né? Multiplicando aí, ó, y vezes menos 1 dá menos y. E menos x vezes y' vai ficar mais x y' sobre y ao quadrado. Como y', que já calculamos, é menos x sobre y, então eu vou substituir. Vai ficar menos y mais x, e no lugar do y', menos x sobre y ao quadrado. Né? Fazendo as multiplicações, fica menos y, x vezes menos x dá menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Tirando o mínimo útil comum aí no numerador, dá y. Né?
y dividido por 1 dá y vezes menos y fica menos y ao quadrado. E o outro não muda nada, né? Dá menos x ao quadrado. Tudo isso sobre y ao quadrado. Eu posso pôr o sinal aí em evidência no numerador, né? Vai ficar menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre y ao quadrado. Divisão de fração, o que eu faço? Conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Então fica menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre y, que é a primeira, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre y ao quadrado. Então, multiplicando por 1 aí o numerador, vai ficar menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Y vezes y ao quadrado dá y elevado ao cubo. Só que se a gente lembrar da definição da função, x ao quadrado mais y ao quadrado é a ao quadrado. Então, a gente pode escrever de uma maneira mais compacta ainda o resultado da derivada segunda. Vai ficar menos a ao quadrado sobre y ao cubo. Agora, para exercitar, tente resolver os seguintes exercícios.